Quais foram em Portugal as consequências económicas e laborais das crises petrolíferas de 1973 e 1979-1980? Estamos a falar de momentos muito diferentes, não é? Sim. E, portanto, elas são de muitas naturezas. Em primeiro lugar, em 1973, o que ocorre com o primeiro grande impacto do aumento do custo da energia na economia é um primeiro momento de inflação, naturalmente, que numa fase que até então ocorria de forte e consolidado crescimento económico, praticamente contínuo ao longo de quase 30 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde sobretudo os anos da reconstrução, 47, 48 até 73, o crescimento económico foi generalizado, não foi exclusivo de forma alguma da sociedade portuguesa, mas em Portugal, em 1973, essa inflação ocorre no momento em que, ao mesmo tempo, o país estava envolvido numa guerra em 3 frentes africanas, Sim. com uma mobilização fortíssima de recursos públicos do Estado, que até então tinham feito mobilizar a economia nacional. A guerra colonial foi uma guerra típica de ausência da destruição de infraestruturas, portanto não há bombardeamentos e destruição de portos, estradas, de linhas de caminho de ferro, aeroportos, etc. E não há a destruição de infraestruturas de produção económica, fábricas, campos, etc. Há uma fortíssima transporte, isso eu estou a falar na perspectiva evidentemente portuguesa, Sim, do território português, e isso permitiu, até 73, com um fortíssimo investimento, uma altíssima despesa pública, muito elevada despesa pública na guerra, permitiu um forte crescimento da economia, que começa a contrair no momento em que o aumento do custo do petróleo, num país como Portugal, que tinha uma enorme dependência dele, apesar do início da prospecção petrolífera em Cabinda e em algumas regiões do norte, da costa do norte de Angola, mas praticamente até 1974 apenas em Cabinda. Isso teve implicações fortíssimas, tem em todas as economias e tem na nossa. Porquê? Porque a nossa é uma economia extraordinariamente dependente, evidentemente, da energia produzida, de energia importada. Ora bom, isso tem como primeira consequência um outro elemento do contexto que é muito importante. 72, 73 são os anos do máximo da sangria demográfica para fora de Portugal, ou seja, de um grande número de portugueses que emigram, o que, somado a uma mobilização permanente, mais ou menos 150 mil soldados, jovens em idade militar, para a guerra, significa uma transformação muito substancial, ou condições que levam a uma transformação substancial, da mão de obra, da composição da mão de obra. Porquê? Porque uma percentagem muito significativa dos jovens em idade ativa não estão a trabalhar porque estão ou na guerra, não estão a trabalhar em Portugal, ou estão na guerra, evidentemente mobilizados em África, ou em alternativa emigraram. Há um ritmo superior a 180 mil pessoas por ano, a grande maioria dos quais são justamente jovens, sexo masculino, no início da sua vida ativa. E essas imigrações de alguns jovens homens também poderia ser porque queriam fugir ao serviço militar? Com certeza, evidentemente, isso tem um peso muito forte. Ainda que haja, ou seja, no conjunto de 1.400.000 portugueses que emigram entre 1960 e 1973, o último ano inteiro, o último ano civil inteiro antes do regime cair, da ditadura cair e da guerra terminar, desses 1.400.000, cerca de 250.000 são refratários ao serviço militar. São jovens que não se apresentaram para a prestação do serviço militar, ou que chegaram a apresentar, mas depois desertam, portanto... Estou? Mas é verdade que depois, no resto desses 1.400.000, e por exemplo, na última fase, nestes últimos anos, 72, 73, antes da crise e já no ano do início da crise petrolífera, a maioria desses jovens, em todo o caso, quando do sexo masculino, já tinham cumprido o serviço militar, mas depois de o terem cumprido,
período não regressam, ou melhor, podem regressar a Portugal, mas de facto o regresso a Portugal é puramente uma transição na direção de França, sobretudo da Europa. Já sabemos que mais de 80% dos imigrantes desse período vão para a Europa e cerca de 2/3 daqueles que vão para a França em concreto, cerca de 2/3 vão para a França, de 1.400.000, uns 64%, creio que é essa a porcentagem. E desses, os que vão para a França, mais ou menos 2/3 vão ilegalmente. Bom, qual é a recomposição da mão de obra? Porque é que tem uma influência muito importante e tem a ver com justamente esta questão que quero analisar das condições de trabalho? Sim. Porque aumenta de forma exponencial a proporção de mulheres dentro da população ativa no setor da indústria e no setor dos serviços. Isto significa que Portugal, sem até então ter tido, naturalmente, uma sociedade autoritária, do ponto de vista moral e cultural muito reacionária à mudança, com um fortíssimo peso de uma cultura social católica que remetia a mulher para o espaço doméstico e para o espaço do trabalho associado ou à pequena propriedade rural no norte e centro do país, ou evidentemente, em geral, em alguns casos, evidentemente, à pequena propriedade familiar da loja, da mercearia, da pequena oficina, na qual, é verdade, já mulheres trabalhavam, mas sem contrato, evidentemente, passa a ver Portugal que com estas condições não tinha um forte movimento feminista comparável àquele que se começa a manifestar a partir do final dos anos 40 em alguns países da Europa ocidental, da Europa em geral, ocidental e oriental, do ponto de vista da mudança das condições de vida das mulheres, acaba por fazer um percurso muito rápido, justamente no sentido do reconhecimento e da consagração, se não dos direitos, pelo menos da dignidade pública e da presença da mulher na esfera pública, que decorre das condições práticas das condições práticas propiciadas por estes dois fatores: a guerra colonial e a imigração. Ambos estes fatores produzem ausência do território nacional e, sobretudo, da esfera pública, da esfera do trabalho, a ausência de um grande número de homens em idade ativa. Essa recomposição da população ativa estava, portanto, com o aumento muito importante das mulheres, sobretudo nos setores industriais, estava a configurar uma economia muito centrada na indústria, de pouca incorporação tecnológica, de poucas componentes tecnológicas, com uma mão de obra muito pouco qualificada. Nós já sabemos, era o velho problema da falta de capital escolar do conjunto da sociedade portuguesa, não é? Sim. E, em geral, as camadas populares em Portugal tinham muito pouca confiança na escola como instituição promotora da mobilidade social, e isso foi até ao final dos anos 60 particularmente notório entre as mulheres, mas justamente esta alteração das condições de vida das mulheres fez com que elas, foi a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70, ultrapassassem os homens, os jovens, as crianças, sobretudo os adolescentes e os jovens adultos, na aposta pelo capital escolar. As mulheres imigravam, não eram mobilizadas para a guerra e imigravam menos que os homens, e, portanto, são elas que vão ocupar mais as carteiras e as secretárias e os lugares para estudantes, evidentemente, em primeiro lugar, no ensino secundário, na altura o ensino liceal e o ensino técnico, e em segundo lugar, na universidade. A crise de 73 vem, portanto, em primeiro lugar, parar o crescimento económico e revertê-lo. É? Começa, pelo contrário, perde-se produto interno bruto. Parar o crescimento económico. Agravar as tensões dentro de uma sociedade autoritária sujeita a uma ditadura, na qual a inflação desvaloriza automaticamente todos os salários. O aumento de preços faz perder o valor, evidentemente, do custo do trabalho, portanto, do salário, o que obriga a uma mobilização dos trabalhadores sem condições de liberdade, de organização sindical, muito menos liberdade de greve, muito menos direito à greve, até evidentemente o 25 de abril de 74, os obriga a uma mobilização para defender os seus salários. Porque, evidentemente, insisto, a inflação, que o custo... A inflação percebe-se bem de onde vem, não é?
se o aumento dos custos de energia significam automaticamente o aumento dos combustíveis logo como a coisa mais imediata, o custo dos combustíveis tem impacto no custo de praticamente todos os bens que requerem energia para a sua produção. Isto aumenta os preços em tudo e desvaloriza o salário e, por consequência, obriga à mobilização dos trabalhadores, o que cria uma situação não era nova. Houve sempre contestação laboral ao longo de toda a ditadura, mas intensifica muito mais esta situação que se agrava com um descontentamento generalizado ao fim de 12, 13 anos de guerra colonial. Isto é, a primeira das consequências da crise de 73 é essa, ajuda-nos a perceber a enorme popularidade que teve, o enorme apoio popular que teve a queda da ditadura, não só porque significava o fim da guerra, mas porque significava finalmente uma possibilidade de mudança efetiva. Claro que os portugueses reconheceram na direção da democracia, mais do que isso, uma grande parte deles julgaram que se iria construir uma sociedade socialista, e portanto uma democracia de um cunho bastante diferente daquele que hoje nós conhecemos, porque é esse cunho que tem, a partir do fim de 74, a partir do fim do primeiro semestre da Revolução Portuguesa, é esse o cunho político que tem a Revolução Portuguesa, e isso, em grande medida, se quiser, a disponibilidade para a mudança, para a ruptura, está criada com a instabilidade criada pela crise. E após a Revolução dos Escravos, vai assistir-se um agudizar da crise económica, nacionalizações, despedimentos e ocupações. Gostaria que abordasse este período da nossa história um bocadinho mais. Ora bom, eu não usaria os termos todos que aí estão, mas vamos por partes. Okay. A primeira das... a revolução por si só, a democratização por si só, não significa uma mudança das condições políticas, não tem por que significar crise económica em primeiro lugar. Okay. Logo, não é? E, portanto, em primeiro lugar, procuremos não associar diretamente a ideia que é muito comum em alguma historiografia económica e na memória coletiva de uma parte, só de uma parte da sociedade portuguesa, que é a democratização trouxe em primeiro lugar instabilidade laboral, greves, e as greves significa crise económica, já vamos tentar desfazer esse mito, e em segundo lugar, a descolonização significou a ruptura do modelo económico português e, portanto, uma crise generalizada. Vamos começar pelo primeiro. Sim. O que a Revolução veio trazer foi, evidentemente, entre outros aspectos, bom, em primeiro lugar, com a queda da ditadura, o fim da aliança muito direta, da ligação muito direta, muito íntima, entre o poder político autoritário e os proprietários. E aquilo que se chama, nas relações laborais, os empregadores, o patronato. Porquê? Porque, não nos esqueçamos, os empregadores portugueses desde 1926 sabem que não há greve legal. Sim. E até durante a Primeira República as greves eram fortemente reprimidas na generalidade dos casos pelo próprio Estado. E a partir de 1933, formalmente, já antes acontecia desde o início da ditadura militar, mas enfim, a partir de 1933 não havia sindicatos políticos. Não é? Havia só sindicatos. A libertação das forças sociais na sua organização sindical, no direito à greve, no direito à contestação, e a percepção é aquilo que na história dos movimentos sociais nós chamamos a percepção coletiva da oportunidade. A percepção coletiva da oportunidade que os trabalhadores em Portugal têm de que o fim da ligação do apoio direto que o Estado, do apoio da justificação, enfim, exatamente, do apoio direto que o Estado tinha, da ligação direta entre o Estado e os empregadores, faz com que os trabalhadores sejam incomparavelmente mais reivindicativos. E uma vez mais insisto, num contexto geral que a Revolução não veio alterar, só ocorreu em coincidência com ele, de crise económica à escala internacional. O que é que isso faz? Isso fragiliza a posição dos empregadores, que não têm mais a faca e o queijo na mão. E em grande medida, sobretudo a partir do momento em que no fim de 1974 se percebe
porque se percebe as contradições internas dentro do processo democrático português, entre uma direita, sobretudo associada ao presidente Spínola, ao spinolismo, e com a sua tentativa logo a 28 de setembro de 1974 e depois a 11 de março de 75 de reverter o processo revolucionário, de iniciar um processo involucionista, de uma involução, com IN, claro, de uma involução do processo democrático, faz com que se vá radicalizando o processo político. Grande parte dos empregadores, grande parte dos patrões, sobretudo associados aos grandes grupos económicos, o que é que fizeram? Começaram num processo de fuga de capitais. Entenderam que os capitais que tinham investidos em Portugal estavam em risco, porque a todo momento, porque em primeiro lugar a sua capacidade de imposição da vontade aos seus trabalhadores tinha desaparecido. Tinham que negociar agora com comissões de trabalhadores mais ou menos improvisadas e com sindicatos cada vez mais organizados, que tinham, esses sim, em grande medida, o apoio dos próprios governos provisórios, de uma grande viragem à esquerda em Portugal, evidentemente, que será confirmada nos resultados eleitorais de abril de 1975. Sim. Portanto, o que os empregadores decidem fazer é fuga de capitais. Isso significa uma descapitalização generalizada das grandes empresas portuguesas, muito mais no Sul, na grande propriedade rural do Sul, mas particularmente na indústria da área metropolitana de Lisboa, mais do que unidades industriais, em média, atenção, isto ocorre por todo o país, mas mais do que nas unidades industriais da área metropolitana do Porto e do Minho, onde o capital industrial se manterá mais ou menos intacto, a grande maioria deles não será sequer afetado pelas nacionalizações de 1975 e, pelo contrário, do Sul sim, porque aí, primeiro, tratava-se de grandes, os famosos 7 magníficos, os 7 grandes grupos económicos que controlavam 75% do acionariado 75% do capital financeiro e de uma porcentagem muito semelhante do capital industrial, e cerca, portanto, 3/4, e que foram, esses sim, afetados pelas nacionalizações. Ora bom, o resultado disto é o quê? Uma primeira já contração económica em 1974, mas que é compensada em grande medida por um aumento de consumo, porque nunca as classes mais baixas em Portugal viram aumentos tão substanciais de salários como acontece durante o ano de 1974, em que é introduzido em todos os aspectos o salário mínimo nacional, uma decisão do governo Vasconcelos, governo Vasconcelos, como sabe, houve 6 governos provisórios, 4 deles dirigidos por Vasconcelos. Todos eles com a presença de vários partidos políticos, salvo um único governo, o governo final de Vasconcelos, um governo de transição para a admissão do próprio primeiro-ministro, que ocupa apenas nem todo o mês de agosto de 1975. Portanto, Vasconcelos sobe ao poder em julho de 1974 e abandonará o poder no fim de agosto. Do mesmo ano? 74. Perdão? Eu estava a perguntar, a chamada falhou aqui um bocadinho e eu não tinha ouvido o ano, então estava a perguntar se era do ano seguinte. Sim, de 1975. Eu estava a dizer que Vasconcelos, portanto, sucede a Palma Carlos em julho de 74, que é o primeiro primeiro-ministro, só está durante 2 meses e meio no poder, entre maio e julho de 1974, e depois passa, portanto, Vasconcelos, durante esse período, entre outros aspectos, além da liberalização sindical, do direito à greve, etc., direito à manifestação, da associação, tudo quanto a democracia automaticamente trouxe, mesmo antes de haver Constituição, introduz o salário mínimo nacional. Nós sabemos hoje que o nível de vida global dos portugueses, e sobretudo dos mais pobres dos portugueses, em 1974 e 75 subiu tão significativamente que o consumo aumentou. Okay. E isso contrariou os efeitos, primeiro, da crise internacional e, em segundo lugar, da desestabilização económica, porque, inevitavelmente, houve criada pela democratização e o início da descolonização. Não há descolonização. A grande maioria da prática totalidade das independências são todas do ano 75. E vem avançado o ano 75, não é? A única independência reconhecida por Portugal antes de 1975 é a da Guiné-Bissau, em setembro de 1974, e
simbolicamente, no dia 31 de dezembro de 74, o governo português reconheceu a integração de Goa da Mamediu na Índia, mas que já tinha sido feita em dezembro de 61, como se sabe, pela invasão militar da Índia desses três territórios. Sim. E depois todas as outras independências africanas só se darão ao longo, no verão e no outono de 75, terminam a 11 de novembro de 1975 com a independência de Angola. Sobra o caso de Timor, que não tinha qualquer influência, digamos assim, na economia portuguesa. Sobra o caso de Timor, que é ocupada, invadida em 6 de dezembro de 75 pela Indonésia. Portanto, é verdade que há, primeiro, 74, há a continuação da crise de 73. Sim. E há um primeiro impacto de desestabilização económica criado simultaneamente por uma alteração de fundo nas relações de trabalho a favor dos trabalhadores e na fuga de capitais, que é já muito forte em 74, mas é fortíssima em 75, na fuga de capitais que os empregadores, que os proprietários, que os patrões fazem ao longo desse mesmo ano. Compensada relativamente pelo aumento do consumo na sociedade portuguesa. Não é? Qualquer aumento, a criação do salário mínimo, um pequeno aumento que seja do salário mínimo e o aumento generalizado dos salários, como aconteceu, tem sempre impacto no consumo. Nas sociedades muito desigualitárias, só as classes médias e altas consomem, se quisermos, acima do nível de sobrevivência, e as mais baixas praticamente estão nesse nível de sobrevivência. E aumentam o seu peso no consumo, e elas são muito mais numerosas do que são as classes médias e as classes altas, aumentam a participação no consumo, mal haja algum rendimento disponível para esse mesmo consumo, e isso aconteceu em 74 e em 75. Depois, em 1977, depois a radicalização do processo político, com a segunda grande conspiração contra a Revolução, o 11 de março de 1975, que provoca as nacionalizações decretadas pelo Conselho da Revolução e adotadas pelo Governo a partir, se não me engano, logo decretadas a partir de 11 de março, mas sobretudo a partir do dia 14 de março. A legislação sai 2 ou 3 dias depois de 1975. Essas nacionalizações fazem-se sobretudo porquê? Bom, fazem-se sobretudo fazem-se dos grandes grupos financeiros, os tais 7 magníficos. Alguns tinham uma forte componente industrial, mas a maioria deles eram grupos financeiros. Já então se notava o início da financiarização da economia. Essa nacionalização faz-se porque se percebe bem, e é verdade, o Governo, as Forças Armadas perceberam bem que uma grande parte desses grandes capitalistas, porque eram proprietários de grandes grupos, ou seja, esses grupos económicos são qual? A família Espírito Santo, o grupo Espírito Santo, Champalimau, Banco Borges Irmão, Banco Nacional Ultramarino, não sei se naquele momento já estava nacionalizado, só foi nacionalizado naquele momento. Sobretudo todo o grupo CUF, o grupo Melo. Sim, do Alfredo da Silva. Claro, em todos esses casos, estamos a falar de... Bom, e no Norte, o Banco Português do Atlântico, que é o único dos grandes grupos no Norte que é nacionalizado. E em todos esses casos, estamos a falar, portanto, de a maioria dos mais destacados dirigentes empresariais destes grupos já se tinha exilado, ou então exila-se logo a seguir ao 11 de março. Boa parte deles, nomeadamente a partir de Paris, por exemplo, Miguel Quina, estavam envolvidos na preparação do 11 de março e, portanto, a atitude do Governo foi, por simplesmente, dizer a única solução é nacionalizar estes grupos, também com uma preocupação de salvaguardar muito do capital já investido em muitos destes casos. Por exemplo, em vários destes casos, a descapitalização significava também, nomeadamente nos setores industriais, a retirada de maquinaria, de infraestrutura que era desmantelada para poder ser, eventualmente, até vendida, sabe? E ser retirada do país. Nestas condições, o Governo decide, portanto, as nacionalizações. E não nos esqueçamos, as nacionalizações foram, na altura, apoiadas pelo conjunto das forças, incluídas as forças políticas, evidentemente organizadas desde o 25 de abril de 74, da chamada direita democrática. O que na altura era o PPD, só em 76 se chama PST, e o próprio CDS, que apoiam as nacionalizações. E há uma razão para isso.
Porque a alternativa às nacionalizações era, depois do abandono, ou do abandono forçado, do abandono voluntário ou forçado dos proprietários, estas grandes empresas podiam ficar nas mãos dos próprios trabalhadores, de comissões de trabalhadores, que passavam à chamada autogestão. E isso em geral, as forças mais conservadoras e à esquerda o próprio Partido Socialista preferia claramente que tal não ocorresse e que fosse a partir do Estado que a gestão fosse feita. Repare que é muito diferente nacionalizar, ou seja, a propriedade passa para as mãos do Estado, do que socializar. A propriedade passa para as mãos dos trabalhadores. E a opção que foi tomada foi a da nacionalização. E ela teve muito consenso naquela altura. Claro que a partir de 1977, 78, deixa de ter esse consenso. E é verdade que a direita portuguesa tentará e conseguirá em 1989 a desnacionalização. Mas demorará, portanto, já vemos desde a aprovação da Constituição de 76, demorará 13 anos até conseguir, numa revisão constitucional, a de 89, a segunda, conseguir essa desnacionalização. Pronto. Em resumo, as nacionalizações serviram como uma tentativa de, estabilização da economia, face à tensão verificada permanentemente dentro das empresas, entre os trabalhadores e os seus proprietários, seus empregadores, à fuga de capitais e ao envolvimento político de trabalhadores e capitalistas e proprietários de um lado e do outro da barricada política. Os grandes proprietários das grandes empresas envolvidas por exemplo, com António de Spínola, na preparação quer do 28 de setembro, quer do 11 de março, e do outro lado, os trabalhadores mais mobilizados, a maioria deles, não é que a totalidade, evidentemente, por partidos à esquerda do Partido Socialista para a esquerda do Partido Socialista. E estas são as... Agora, do ponto de vista da legislação e das condições de trabalho, todo o ano de 74, 75 e depois da aprovação da Constituição em 76, são anos de transformação radical da legislação sobre o trabalho e uma melhoria muito substancial, evidentemente, das condições quer salariais, a primeira das medidas simbólicas e práticas muito importante é a imposição do salário mínimo nacional. Ninguém pode ser pago abaixo de um determinado salário. O reforço da estabilidade dos contratos de trabalho, o reforço dos direitos dos trabalhadores na negociação dessas mesmas condições de trabalho, e depois uma medida que só teve impacto na indústria e particularmente no setor industrial e particularmente durante a Revolução, e depois perdeu qualquer possibilidade prática, que era o chamado controlo operário. Fazer com que as administrações das empresas, mesmo privadas, tivessem que negociar e ter o apoio das comissões de trabalhadores ou dos representantes dos trabalhadores para a assunção de determinadas medidas. Isto não foi, apesar da sua teorização, o controle operário ter sido feito no passado por grandes dirigentes históricos do movimento comunista, como Lenin ou Trotsky, em geral, esta tese da necessidade de negociação direta entre patrões e sindicatos para a administração das empresas, nomeadamente no setor industrial, foi assumida desde sempre pela própria social-democracia. A regra que não lhe chamou controle operário, mas que, a social-democracia portuguesa, o Partido Socialista, adotou no seu programa de 1973 a tese do controle operário e, por isso, votou favoravelmente a essa mesma tese na Constituição. Em todo caso, é verdade, insisto, uma vez terminada a Revolução em 76, deixou de haver condições políticas para se impor com uma perda de poder por parte do movimento de aplicação prática do chamado controle operário. Bem, muito obrigada por me ter esclarecido em relação a estas questões. Eu tinha aqui mais duas questões para lhe fazer, mas acabou por me responder entre as outras duas, o que é ótimo. Falamos depois de 79 das outras crises, mas provavelmente, como já aqui vai muita informação, evidentemente, eu acho que podemos ficar por esta parte sem dúvida. Da Revolução. Não é? E agradeço. Só uma última nota, relativamente à questão de... Ou seja, é isto uma crise ou não é uma crise? Sim. Eu propunha-lhe que distinguíssemos o que
são as crises por recessão económica, na qual a performance, o comportamento de uma economia sofre uma perda de produção de rendimento, de riqueza, etc. Sem haver alterações estruturais da composição dessa economia, das regras, ou seja, sem haver, por exemplo, uma ruptura de natureza política, como acontece numa revolução. E a crise de 73, em Portugal e no mundo, ou melhor, no mundo onde não houve alterações políticas, em cada país em que não houve rupturas políticas, é disso que se trata. E depois é muito diferente de falarmos de uma crise em 74, 75, 76, se quisermos. Bom, 76 é um ano de crescimento económico. Vamos colocar as estatísticas sobre o PIB português. 76 é um ano de crescimento económico importante. 77 volta a ser um ano, passa a ser um ano de crescimento muito baixo, e 78 é um ano de recessão. Mas, portanto, depois de falarmos de crise económica ou de crise motivada por um processo de ruptura política, ou associada, pode não estar motivada, por um processo de ruptura política, tem uma natureza muito diferente. É a mesma coisa, quer dizer, uma coisa é nós analisarmos a crise económica francesa da década de 1780, antes da Revolução, e depois a crise revolucionária motivada pela própria Revolução. São situações diferentes, porque nomeadamente a própria leitura, a interpretação por parte dos observadores, dos atores históricos, daquilo que é uma crise, pode ser muito diferenciado. Por exemplo, em 1974-75, os assalariados portugueses, os trabalhadores dependentes de um salário, na indústria, nos serviços, na agricultura, viveram muito melhor, passaram a viver muito melhor do que viviam em 73 e em 72 e nos anos anteriores. Em compensação, é verdade, 74 e 75 são anos de recessão económica, de perda de rendimento global da riqueza nacional. 76 é um ano de crescimento. E é verdade que essa perda, por exemplo, se nós compararmos a acumulação de capital, o rendimento por parte dos empregadores, é muito menor em 74 e 75 do que tinha sido nos anos anteriores. E, portanto, também chamamos crise a coisas diferentes. As crises podem ter, já o sabemos, podem ter consequências diferentes consoante os grupos sociais. Não temos dúvida nenhuma que há uma crise de recessão em 73. Eu teria mais cuidado. Eu acho que é recomendável interpretarmos, incluirmos numa categoria diferente as crises motivadas por situações de ruptura política, e até social, como as revoluções, que podem produzir efeitos positivos para um lado da sociedade e negativos para o outro.